Diz assim a palavra de Deus: também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selamias, o escriba Zadoque e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacua, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Amém. Um dos poemas mais inspiradores que já li foi escrito em 1895. O autor desse poema, Joseph R. Kipling, em uma das suas estrofes diz o seguinte: se você é capaz de ouvir torcidas e transformadas em armadilhas as verdades que proferiu, e ver destroçadas as coisas pelas quais deu a vida, e curvar-se e erguê-las com ferramentas gastas, você será um homem, meu filho. Esses versos destacam muito bem a pressão que se achava sobre os ombros de Neemias, quando ele retorna mais uma vez para Jerusalém. E ele encontra toda aquela mudança que aconteceu, que a gente começou a ver no domingo passado, na ausência daquele homem de Deus. E hoje nós veremos a determinação desse mesmo homem, a determinação de Neemias, para corrigir outros problemas que ele veio a descobrir, e fazer com que o povo voltasse àquele compromisso que eles haviam assumido no capítulo 10, e que nós vimos na semana passada, no capítulo 13, eles quebraram com cada um deles. E a primeira dessas reformas que Neemias iria fazer, eu trago aqui uma máxima da Igreja Reformada, que a Igreja Reformada sempre reformando. Neemias traz uma das primeiras reformas necessárias ao povo de Deus, especialmente ao templo e à adoração desse Deus ali em Jerusalém. E a primeira área que ele vai fazer essa reforma, de novo, é nos dízimos e nas ofertas. Neemias soube que os dízimos para o serviço no templo não haviam sido devolvidos. E para piorar, os levitas, os cantores responsáveis pela adoração no templo, haviam deixado Jerusalém e voltaram para os seus serviços seculares. E para piorar, se isso já não bastasse, nós vimos que além desses homens não estarem nos postos que eles deveriam estar, quem ele coloca? Um inimigo lá dentro do templo, que nós vimos que era o próprio Sambalate. Mas o que Neemias faz? Olha comigo no versículo 10, quando ele sabe dessa situação. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Um comentarista bíblico diz algo muito interessante, muito pertinente, não só quando ele escreveu esse comentário, mas aos nossos dias, especialmente nessa área dos dízimos e das ofertas. E aqui, como nós vimos na semana passada, a ausência de um homem de Deus, como as pessoas se corromperam. E aqui nós vemos a primeira área que eles se corrompem, nos dízimos e nas ofertas. E esse comentarista, ele diz algo interessante em relação a Eliasibe, que nós vimos na semana passada, que começou bem e terminou mal. Olha o que esse comentarista vai dizer: se Eliasibe, o sumo sacerdote, agisse sem princípios, o povo provavelmente começaria a perder a confiança nos sacerdotes, e é compreensível que os dízimos fossem negligenciados.
Já a obrigação do dízimo permanece para o povo, independente da qualidade espiritual da liderança. O dízimo era uma ordem bíblica. Na semana passada eu levantei uma pergunta, não sei se vocês se lembram, e eu dei a resposta. Então justifica o povo ter se desviado pela ausência de um homem de Deus? Não se justifica. Mas aqui nesse comentário é interessante, porque as pessoas veem como isso também está conectado. Uma liderança que não lida de maneira transparente, íntegra, quanto aos recursos que chegam às mãos delas, com certeza leva um povo a desconfiar, e leva um povo a ser negligente quanto aos dízimos e às ofertas. E é por isso que Neemias vai lidar com esse problema, não só repreendendo, a gente vai ver aqui, mas colocando essas pessoas nos seus postos, onde elas nunca deveriam ter saído. Olha o versículo 11. Por isso, quando ele sabe do problema, por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Olha que interessante, Neemias não pergunta: por que vocês fizeram isso na minha ausência? Neemias pergunta: por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu os convoquei, os levitas e os cantores, e os coloquei em seus postos. Você vai observar no versículo 11, nós vemos repreendi, certo? Neemias repreende quem? Os oficiais. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 17, ele vai repreender os nobres. Se você olhar na sua Bíblia, o verso 25, nós lemos que eu os repreendi, ou seja, os demais. Em outra versão, não sei se é a sua, mas você pode encontrar no lugar do repreendi, confrontei, certo? E se você, aqui eu trago uma questão prática para a sua e para a minha vida, quanto à repreensão, quanto ao confronto daquilo que é mal na vida do seu irmão. Se você vê um mau comportamento na vida daqueles com quem você está em aliança na sua igreja, você deve confrontá-los, ok? Repito, se você vê um mau comportamento, especialmente se é contrário aos valores que nós cremos da palavra de Deus na vida do seu irmão, que você tem aliança com ele faz parte da sua igreja, você tem a responsabilidade de confrontá-lo, não importa a posição dele, ok? Vemos aqui que Neemias começa desde os cargos maiores, ele começa repreendendo os oficiais, depois ele vai para os nobres, até o povo. Não importa, seja pastor, seja presbítero, seja líder de louvor, todos nós iremos prestar contas a Deus. Você não é apenas você como igreja, você não representa apenas IPI, você representa algo muito maior do que IPI, que é o nome, a santidade desse Deus que você professa conhecer. Um dia, você querendo ou não, vai prestar conta da vida que você leva, especialmente quando você não vive em conformidade àquilo que você ouve aqui, domingo após domingo, quarta após quarta. Você é responsável daquilo que você ouve. Pedro vai dizer: é melhor que não tivessem ouvido. Ou seja, quanto maior é te dado, meus irmãos. Isso aqui não é um conhecimento só para a sua cabeça crescer. Esse conhecimento que você recebe que é para quebrantar o seu coração e te levar a uma vida piedosa. Uma vida que você entende, que você presta conta para esse Deus da sociedade que você vive, da maneira com que você vive. Não se esqueça disso, jamais se esqueça disso. O conhecimento que você ouve aqui é um conhecimento que te leva a uma vida de sabedoria, uma vida de temor diante de Deus, longe ou perto das pessoas. E Jesus vai nos dar as instruções a respeito disso, na verdade. Lá em Mateus, no capítulo 18, eu acabei de falar com as jovens no nosso discipulado, falei para elas: vocês têm a liberdade, a responsabilidade, se verem na minha conduta alguma coisa contrária àquilo que eu falo, que eu ensino, vocês têm a responsabilidade de aproximar de mim e falar: pastor, nós queremos conversar com o Senhor. Mateus, no capítulo 18, nos orienta a esse respeito. Você chama o seu irmão em particular, você mostra o erro para o seu irmão. Se ele não te ouvir, aí você chama a liderança.
Se ele continuar irredutível, você chama a igreja e isso passa a ser algo de disciplina pública, para o bem daquele irmão, por amor daquele irmão. E se ele vai embora, é ele que se excluiu, não é nós que o excluímos. A igreja de Jesus não exclui ninguém, pelo contrário. Ok? A repreensão em amor e com sabedoria não é um papel apenas da liderança. Tá, meus irmãos? Não é um papel apenas da liderança da sua igreja. Você não pode reagir da mesma forma como Caim reagiu diante da pergunta de Deus para ele naquele dia, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Olha a pergunta de Deus para Caim. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Eu responderia para você hoje: sim, todos nós somos responsáveis. Cabe a você fazer a sua parte. A reação do seu irmão é problema dele. Se ele vai ouvir ou não, é problema dele. Mas a sua responsabilidade continua sendo sua. Ezequiel tem um texto muito forte nesse sentido. Quando você vê o ímpio no seu caminho e você o repreende, se o ímpio continua no seu caminho e a repreensão sua não surtiu efeito, é problema dele com Deus. Deus não vai te pedir conta do sangue dele. Agora, a alegria é nossa se você repreende o ímpio e ele se converte, né, aos caminhos do Senhor. A alegria é duplamente nossa. Você cumpriu o seu papel como cristão e ganhou uma alma, né? Provérbios vai dizer que ganhar alma é para os sábios, ou seja, os sábios que sabem usar a palavra de Deus com amor, com temor e com dependência do Espírito, que é o único que convence quem quer que seja do seu erro, ok? Qual a motivação para fazermos isso? Qual a motivação de Neemias para a repreensão, para o confronto? Uma dessas motivações, meus irmãos, que precisa ter no seu e no meu coração, sem dúvidas, é a santidade do nome de Deus. Essa é a primeira motivação, ok? Você não vai repreender um irmão porque ele está queimando o filme da segunda EPI. A segunda EPI vem, não sei que escala, primeiro vem a santidade do nome, do nome de Deus que nós prestamos conta. Está acima de EPI, acima de metodista, acima de batista, acima de qualquer denominação que seja. O nome de Deus faz parte, é lógico, a nossa igreja tem uma denominação, tem um nome, sim, sem dúvidas, mas não faça com a motivação errada, ok? O segundo motivo a gente vai ver logo no finalzinho, quando nós pensarmos acerca dessa oração que Neemias faz. Voltando ao nosso texto, percebam que Neemias, após o confronto com os oficiais, ele restabelece os levitas, certo? Na posição anterior, onde, como eu disse, eles nunca deviam ter saído, e também faz o quê? Administra aquela coleta, coloca pessoas responsáveis. Olha o verso 12: e todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Olha que bênção, meus irmãos, quando um líder faz o papel dele, e aqui nós vemos essa repreensão, a motivação por trás dessa repreensão, e nós vemos ele agindo, não só corrigindo, mas agindo, é consequência do que todo o povo trouxe de volta. E depois desse atrito que nós vimos lá de Eliasibe com Neemias, Eliasibe coloca Sambalate dentro do templo, né? Coloca o inimigo, ou seja, aquela larva da maçã. Neemias age de maneira muito sábia, ele vai escolher pessoas específicas, colocando essas pessoas com uma qualidade indispensável para aquela posição de administrar os recursos. Olha o versículo 13, o que ele faz? Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança e ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Neemias escolhe 4 homens para supervisionar a tesouraria, para distribuir os recursos de todo o dízimo e de toda a oferta. E olha que interessante, observe que esses homens representavam os sacerdotes,
os levitas, os escribas, e aí traz um leigo no finalzinho. Qual é a característica de todos eles? Não sei se você percebeu, eles eram de confiança. Em outra versão, foram achados fiéis. Por quê? Por que será que Neemias faz questão de escolher esses homens achados fiéis? Meus irmãos, aqui a própria pergunta já é autoentendida. Eles estão lidando com o quê? Com recursos, não só financeiros, mas na distribuição desses recursos, no uso desses recursos. E nós já vimos da necessidade de uma liderança fiel, isso na semana passada, na figura de Neemias, e aqui nós vemos dessa equipe, dessas pessoas dispostas ao trabalho, que precisam ter essa prerrogativa. E é interessante que essa questão de fidelidade da liderança, fidelidade dos membros, sem dúvidas alguma, vai refletir numa igreja frutífera, vai refletir numa igreja que salgue, vai refletir numa igreja que dê frutos. É natural isso. Todo corpo saudável, é natural que não fique doente com frequência. Um corpo que não é saudável, lógico que ele vai ter doença com mais frequência, certo? Assim é o corpo de Jesus, assim é a igreja de Jesus. Estávamos falando de uma igreja saudável, que é formada por membros saudáveis. E consequentemente falando, se você tem membros saudáveis, lógico que você vai ter uma igreja saudável. Vocês sabiam que uma das razões em que muitas igrejas fecham as portas não é apenas pela falta de fidelidade nos dízimos e das ofertas, e nem também com a falta de recurso financeiro? Vocês sabiam disso? Naturalmente, quando a gente olha uma igreja fechando, a gente pensa a primeira coisa no financeiro. Há uma igreja que não teve condição de se autossustentar, era emancipada, passou a ser congregação. Não, esse não é o problema das igrejas estarem sendo fechadas. Um livro muito interessante, intitulado Autópsia de uma Igreja Morta, é um escritor, pesquisador, ele quer saber por que mais de 4 mil igrejas fecham anualmente nos Estados Unidos. E eu não duvido que no Brasil seja diferente essa estatística. Nós só não temos essa estatística, mas eu não duvido que estejamos melhores nessa situação. E ele descreve algo interessante nessa área, nesse livro. Olha o que ele disse: sua igreja não precisa estar quebrada para estar morrendo. Não é uma questão de quanto ela tenha, é o que ela faz com o dinheiro que arrecada, ou qual é a sua atitude em relação a esse dinheiro. É por isso que Neemias escolhe muito bem as pessoas que iriam administrar isso, certo? Continuando o que ele diz: algumas igrejas mantêm os fundos porque o próprio dinheiro se torna o foco. É por isso que eu digo para vocês e repito: igreja não tem que ter poupança, ok? Igreja não tem que ter poupança. Continuando o que ele diz: eles não perguntam mais como a igreja pode fazer a diferença para o reino com o dinheiro. Eles acumulam porque temem não ter dinheiro suficiente. Como jovem rico, eles se afligem com a ideia de fazer algo com o dinheiro para alguém além de si mesmos. Eles temem que não terão dinheiro suficiente se o fizerem. Então eles morrem com o dinheiro suficiente. Oh, meus irmãos, eu acho que aqui a gente poderia parar e orar e clamar a misericórdia de Deus, porque um dia, se nós alcançarmos a independência financeira, que nós não sejamos essa igreja desses números, e nós corremos os mesmos riscos. O nosso amor jamais deve estar nos nossos recursos. Um dia Deus vai querer saber do que nós temos feito com os nossos recursos, sejam eles muito ou poucos. E finalmente, nós vemos a primeira oração de Neemias neste capítulo, no versículo 14, diante dessa primeira reforma, por assim dizer, desse último governo dele em Jerusalém. Olha comigo no verso 14. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus,
E não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo, de meu Deus e pelo seu culto. Aqui responde a minha primeira pergunta da motivação, porque ele repreendeu, porque ele fez o que fez. Olha que interessante, ele faz como se fosse aqui algo redundante, ele começa a impedir, lembra-te de mim, e depois ele fala, não te esqueças. Olha a motivação do coração desse homem. Do que, Neemias, que você quer que eu não me esqueça? Do que você quer me lembrar do que você fez? Do que fiz com tanta, o quê? Fidelidade. É por isso que eu disse, se você anda com esse Deus fiel, você vai ser fiel. Andar com Deus, você nunca vai ser a mesma pessoa quando você anda com Deus. E eu não estou dizendo aqui só nessa área financeira, eu estou falando de integridade. A palavra fidelidade é muito próxima de integridade. Quem nós somos, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na igreja, é essa integridade. Ele fala com tanta fidelidade, pelo quê? Pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Neemias, desde o começo, desde o primeiro capítulo a gente tem visto isso. Por que ele deixou os palácios da Pérsia? Por que ele deixou uma posição honrável? Para ir encher a mão de massa, tijolo, sofrer ataque pessoal, ministerial, correr risco de morte. Por que ele fez tudo isso? Nós sabíamos, desde o começo, não é verdade? Porque ele amava Deus, e ele sabia que Jerusalém representava esse Deus. Aquele povo, apesar deles, a despeito deles, representava esse Deus fiel. E Neemias não queria desperdiçar a sua vida, e aqui nós estamos vendo um homem já idoso, um homem que não queria desperdiçar sua vida com a aposentadoria. Ele ainda continuava fiel a esse chamado. Ele ainda queria fazer o que estivesse ao seu alcance para fazer. E a gente vai ver que ele até vai para um extremo, né? Ele agarra cabelo de gente, ele dá bofetadas nas pessoas. E como nós também vimos isso desde o começo, Neemias não é perfeito. Mas eu prefiro, meus irmãos, homens e mulheres zelosos, sujeitos aos erros, do que homens e mulheres passivos em relação ao erro. Eu prefiro falhar 1000 vezes por excesso de zelo, porque há apatia diante do erro, especialmente quando o nome de Deus está em jogo. Eu estou cansado de covardia cristã. Eu estou cansado de pessoas que só apontam o erro nos outros, mas não querem ser a diferença que elas julgam que as outras deveriam fazer. E Neemias é um exemplo, apesar e a despeito das falhas dele. Ele é um exemplo a ser seguido. E essa oração de Neemias é a primeira registrada desde o capítulo 6, do versículo 14. De 7 orações, vocês lembram? Que a gente chamou de orações flechas, curtas. De repente ele pega e ora do nada. Ou aquelas telégrafos, né? Oração telégrafos. Se você não se lembra disso, você pode checar em alguma gravação lá, de alguma das 20 e poucas que a gente já fez, expondo esse livro. Eu nem lembro qual que é, mas a gente falou disso. Mas só trazer da sua memória, você vai encontrar mais 3 dessas orações flechas. Nós já vimos, quase dessas 7, nós já vimos 4. No versículo 22 desse capítulo, no versículo 29 e no versículo 31. E eu não sei se vocês já leram isso antes, mas percebam que depois de toda a repreensão, ele preenche com uma dessas orações flechas. Cada uma delas, aqui ele nos dá um exemplo e a dependência que nós vimos na semana passada, de tudo que ele fazia. E aqui eu encerro com a última motivação de Neemias, porque ele repreendeu os oficiais, os nobres, porque ele repreendeu o povo, porque ele chamou o povo de volta à fidelidade a esse Deus fiel. E essa oração é semelhante à registrada também no capítulo 5, no verso 19, onde simplesmente Neemias pede para Deus lembrar dele. E aqui eu me simpatizo muito com Neemias, especialmente num ministério de anonimato, meus irmãos. Sabe aquele ministério que você faz e ninguém vê? Que você não posta no Instagram, que você não tira foto, que ninguém está vendo? O ministério que só Deus vê, só Ele sabe a sua dedicação, a sua fidelidade, as suas lágrimas. Só Deus sabe
Mas é interessante que Neemias aqui, ele faz algo surpreendente. O que ele faz aqui, meus irmãos, é digno de ser imitado. Porque a recompensa que ele queria não era dos homens, não era aplausos, nem elogios, nem mesmo recompensa financeira. O que Neemias faz aqui é porque ele sabia quem era o seu maior tesouro, para quem ele vivia, o que era a motivação dele levantar da cama toda segunda-feira. Neemias deixa claro com essa oração. Ele era uma pessoa que nós vimos na semana passada, não sei se vocês se lembram daquela frase. Neemias era uma pessoa que no palco da vida, ele tinha uma plateia de um homem só. É um homem que sabia que era assistido 24 horas. Um homem que sabia quem era sua testemunha. Um homem que era motivado para agradar apenas uma pessoa. E o tempo todo ele fala: Deus, olha o que eu estou fazendo. O Senhor sabe por que eu estou fazendo. Apesar dos meus erros, olha por que eu estou fazendo. Lembra-te do teu servo. E meus irmãos, só um dia na glória nós vamos ver o galardão desse homem. Porque Deus respondeu às orações de Neemias. Só um dia na glória, meus irmãos, você vai poder ver que toda lágrima que você derramou, que todo investimento que você fez na vida de quem quer que seja, não foi em vão. Só um dia na glória, você talvez, se é que na glória a gente vai sentir sentimento de remorso, arrependimento, você poderia ter falado assim: eu poderia ter chorado mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter investido mais, porque Cristo é digno. O sacrifício do Cordeiro, como diz os morávios, o sacrifício do Cordeiro é digno. Meus irmãos, os morávios precisavam ir numa ilha, onde ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Esses missionários, eles venderam as suas próprias vidas para pagar a passagem do navio, para ir para uma ilha que eles jamais iriam voltar de volta. Uma ilha que eles jamais iriam regressar. Eles sabiam que eles iam lá para morrer. Eles sabiam que eles não iam ver mais as suas famílias, seus familiares, amigos. E quando eles estavam no navio, indo para essa ilha, ao ver suas mães chorando, homens, mulheres piedosas, que sabiam que não estavam sacrificando seus filhos, estavam investindo da melhor forma possível com a vida dos seus filhos. Eles gritavam para os seus parentes: o Cordeiro é digno de receber. Não desperdice as suas vidas. Não desperdice as suas vidas. Não desperdice a sua velhice. Invista em pessoas. Elas são investimentos eternos. E quando você não vê que essas pessoas reconheçam o seu investimento, não se preocupe com isso. Porque Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E cá entre nós existe alegria maior do que fazer o nosso Pai feliz com a gente? Tem alegria maior do que um dia, quando Jesus voltar, ou quando você bater as botas aqui antes disso, você ouvir assim: servo bom e fiel, entra para o seu gozo, entra para o descanso eterno. Oh, meus irmãos, essa é a única afirmação que eu quero. Eu não estou nem aí o que vão falar no meu enterro. Eu nem sei se a minha esposa vai estar viva até lá. Meus filhos provavelmente. Eu não estou nem aí se vai ter muita gente ou não. Eu não estou nem aí o que vão escrever na lápide onde eu vou ser enterrado. Eu quero ouvir Deus dizendo isso para mim: servo bom, fiel. É isso que eu quero. E eu quero encerrar com as palavras belas de Lewis a este respeito, num livro que eu recomendo que você deveria ler antes de morrer, que é O Peso de Glória. Olha o que Lewis vai dizer a esse respeito. Olha o que ele disse, abre aspas: agradar a Deus, ser o ingrediente real da felicidade divina,
ser amado por Deus, não apenas objeto de sua clemência, mas ser agradável a Ele, como um artista tem prazer em sua obra, ou um pai tem prazer em seu filho, parece ser algo impossível, um peso ou fardo de glória que nossos pensamentos dificilmente podem aguentar, mas é assim. Fecha aspas. Paulo nos diz em Efésios que nós somos feituras de Deus. No original nós somos poema de Deus. Fomos chamados para cumprir aquilo que Cristo, é o que nós celebramos aqui na Santa Ceia. Cristo já garantiu quem você precisa ser e aquilo que Ele chamou você para fazer. Esse evangelho já é a garantia, o sangue de Cristo é o selo, é a garantia de que não vai falhar. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Essa graça, ela é irresistível, ela é imutável, ela é eterna. Só Deus sabe os números dos seus dias, e Ele sabe que Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida, na minha vida, mas não é a maneira ou do jeito que você espera. A melhor coisa a ser feita é se render, é confiar. Como nós cantamos, crer e observar tudo quanto mandar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela instrui, ela corrige, ela exorta, ela edifica, e nós te agradecemos pela Tua palavra. Pai amado, ajuda-nos a lembrar nós mesmos que o que o Senhor requer de nós não é 10% dos nossos dízimos, é toda a nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos esses sacrifícios vivos diante do Teu altar. Pai, a nossa vida na verdade não é nossa, ela é Tua, ela foi comprada por um alto preço, o sangue precioso do Teu Filho Jesus, e hoje à noite nós trazemos isso à memória, ao celebrarmos, ao vermos a palavra no sacramento que Jesus instituiu. Pai amado, ajuda-nos a sermos esse povo. Pai, não só na nossa igreja, mas levanta no meio do Teu povo pessoas como Neemias, pessoas que querem dedicar totalmente as suas vidas a essa causa, que é uma causa que jamais será algo que nós vamos um dia nos arrepender. Pelo contrário, a obra no Senhor não é em vão. Nos dê amor pelo Senhor, Pai. Nos dê amor pela Tua igreja. Ajuda-nos a amar de maneira sacrificialmente, mesmo que para isso venhamos a desagradar quem quer que seja. Mas nós queremos realmente agradar o Senhor. Livra-nos desse ídolo maldito de querer agradar todo mundo. Ajuda-nos a sermos brasileiros melhores, brasileiros mais parecidos com Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a querer agradá-lo, custe ao que custar. Ajuda-nos a fazermos isso. Louvamos o Senhor mais uma vez pelo privilégio de sermos esse povo que o Senhor escolheu, esse povo que o Senhor há de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para sermos e fazermos para a Tua glória e louvor, Pai. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.